Tá lindo o seu cabelo. Eu nem sei como é que tá, porque eu acordo nem dá nem pra arrumar. Olá, muito bom dia! Estamos aqui, daqui a pouquinho eu apresento os convidados, mais perto desses doces incríveis. Quem gosta aí de quindim? Vou mostrar para vocês, olha só. O cheiro aqui é maravilhoso. É com grande entusiasmo e debruçada numa missão que é informar, como sempre, eu digo, né, o amor que eu tenho pela comunicação, a grande responsabilidade de informar e o comprometimento que eu tenho de imprimir uma colaboração fundamental em mais um projeto aí da minha carreira, repleto de propósito, de experiências de vida do Instituto Autismo Brasil, onde o amor genuíno, como eu sempre digo, e faz toda a diferença, né? Muitas vezes solitário, pulsa intensamente. Então, eu recebo essa missão com muita honra e com muita alegria. Você que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube do Instituto Autismo Brasil, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua audiência. Já aproveita, já compartilha esse link com as suas amigas, com os seus parentes. Seguimos aqui contando com a sua companhia e a participação pelo canal do YouTube, da página também oficial no Instagram do Instituto Autismo Brasil. Eu, Adriana Coutinho, jornalista, apaixonada pela comunicação e pelo desafiador mundo do empreendedorismo, tanto que tenho uma coluna todas as terças-feiras no Jornal da Orla sobre histórias de grandes empreendedores aqui da Baixada Santista, também dos pequenos, porque a nossa história começa, eu digo assim, bem devagar. A gente tem que ter uma história e a gente vai ter que ir regando essa história. E a nossa convidada de hoje é o melhor exemplo do quanto a força, o foco, a fé, a inovação, a criatividade, a resiliência são fundamentais para você conseguir o sucesso, independentemente da situação e da condição que você está e do que você vive. Então, a gente inaugura aí o Atípica Talks. Eu quero ser apenas um fio condutor deste episódio de estreia, idealizado pela presidente Fabiola Julião, a quem eu agradeço muito e tenho o privilégio de estar aqui inaugurando esse podcast. A partir de agora, então, conduzo um bate-papo especial com o propósito de enaltecer o Dia do Empreendedorismo Feminino. Sabe quando é que é? Amanhã, quarta-feira, o Dia do Empreendedorismo Feminino. E é por isso que estamos inaugurando esse podcast na véspera, para a gente já começar a comemoração com um bolo incrível, que eu já mostro já para vocês, preparado por essa empreendedora muito conhecida, que alcançou um sucesso e tem uma história incrível de resiliência e muita fé. Então, seguimos aqui com o podcast. Deixa eu apresentar, antes de mais nada, as nossas convidadas. Falei que amanhã a gente tem a celebração do Dia do Empreendedor. Lembrando só, antes de eu apresentar as nossas convidadas, que o podcast nasce com a missão de trazer histórias de resiliência para inspirar as mães atípicas, que lutam pelos direitos dos seus filhos autistas e também devem ter um olhar individual e cuidadoso para si, porque a gente não pode esquecer que atrás de uma história existe uma outra grande história de resiliência. Então, informar, acolher, conectar, este é o tripé e a essência de todas as ações do Instituto Autismo Brasil, que não surgiu de um acaso, mas de um propósito, que representa vozes espalhadas por vários cantos deste país, que gritam por dignidade, inclusão e respeito. E um instituto que chega para uma escutativa efetiva, que nasce para lutar pelo pertencimento. Essa palavra tem um poder gigante. Um lugar onde mães atípicas possam repousar no alívio da sua própria história, um lugar onde os jovens autistas possam encontrar oportunidades reais durante o seu caminhar. Então, com muito orgulho, a gente inaugura esse podcast, o Atípica Talks. Eu vou apresentar as minhas convidadas aqui. Primeiro, eu queria falar da Thalita, que está aqui do meu ladinho, a Thalita Ramos, que é voluntária e diretora institucional do Instituto Autismo Brasil. Bom dia, Thalita. Bom dia. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço, é um prazer, um privilégio estar aqui. E a nossa estrela, com certeza que está inaugurando esse podcast, que é a Maleide Monteiro, muito conhecida aqui na nossa região, uma empreendedora de sucesso e que não começou fácil não, viu? Foram vários desafios no meio do caminho, né, Marleide? Gratidão pela estrela, porque eu já me senti uma Mas estrela. é mesmo.
Porque a estrela brilha. É verdade. Agora, isso tudo que ela falou é verdade. Brilha e minha estrela brilha há muitos anos, viu? Eu vi você falando que é o dia do empreendedorismo amanhã, eu nem sabia, porque para mim, dia do empreendedorismo é todos os dias. Porque pensa que quem empreende tem que ser todos os dias, tem que estar ali, ó, focada, com gestão, com administração, porque um dia só não funciona. É verdade. É o tempo constância, todo. né? É constância. Gratidão por estar aqui, esse instituto, gratidão pelo convite, fiquei muito feliz de vocês me convidar e é uma honra estar aqui com vocês. Honra nossa. E olha só, logo cedinho com esse cheiro. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Só vou virar tomando muito cuidado. Olha só, uma cereja, um pedacinho de chocolate que já escapou aqui. Lindo, né? E pesado, porque os bolos da Marleide não são qualquer bolo, Não. quaisquer bolos, São não. bolos feitos com amor, viu? É o Esse time aqui- do amor. Aqui foi feito, não foi pela Marleide hoje, foi feito pelo time do amor. Gratidão ao nosso time que acordaram mais cedo para esse bolo estar aqui hoje. Olha que coisa linda. privilégio. Nós já começamos, né, Thalita, com a doçura. Né? Porque a vida ela é doce, a gente precisa entender isso, né? Não é só dificuldades, né? Sim, sim. As dificuldades têm para que a gente, para nos fortalecer e ficar mais doce. Exatamente. Porque se viver a vida só né, Na amargura? na amargura, a vida não vai ter graça. Essa é a verdade. Exatamente. Thalita, antes de falar com a Marleide, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto, né? Um instituto que nasceu com tantos propósitos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando. Bom, o Instituto surgiu na minha vida como um presente. Né? Há 2 anos atrás, eu estava em uma palestra na Associação Comercial e aí mudou, tinha terminado a palestra, entrou uma nova etapa que eu vou ficar aqui aguardando para ver o que vai acontecer, né? Quando eu fui ver, era a inauguração do Instituto Brasil Export. E eu vi a Fabiola falar e a Fabiola estava contando a minha história. E aí eu comecei a me emocionar muito, porque o João Vitor tem a mesma idade do meu Arthur, que é o meu filho autista. Então, para mim, foi uma conexão do céu, ela falando os propósitos do Instituto. E eu falei assim, eu preciso fazer parte. E isso há 2 anos atrás. E aí eu digo que Deus ele une pessoas para cumprir um propósito. Não apenas une por estar junto, mas estarmos juntos faz parte de um propósito soberano de Deus. E aí a Fabiola escorreu pelas minhas mãos e eu falei assim, não, agora ela precisa, né? E nós nos reencontramos agora, esse ano, e para mim foi maravilhoso, porque tudo aquilo que eu tinha no meu coração de ajudar as famílias, também prestar, retribuir aquilo que Deus fez na minha vida, através da vida do meu filho, que foi um presente, é um presente nas nossas vidas. O Arthur me ensina todos os dias sobre amor, pureza, sinceridade. Então, isso é gratificante. E eu preciso transbordar em outras vidas. Então, o Instituto nasceu para apoiar as mães, não só as mães, mas a família como um todo. Né? Os pais que precisam de apoio, os pais que ficam, né? As crianças que precisam ter esse olhar em todos os ambientes na sociedade, a inclusão, de fato, vivermos isso não só como falas bonitas, mas na prática. Na prática, ter os nossos neurodivergentes em todos os ambientes. Então, isso para mim é gratificante. E eu estou junto com a Fabiola, que é um presente de Deus, uma pessoa maravilhosa. E ela te dá assim, a liberdade. Ela fala, o Instituto é nosso. E, de fato, eu me sinto parte pertencente a esse instituto, que tem como objetivo apoiar as famílias e também fomentar políticas públicas, empregabilidade para os nossos neurodivergentes. Então, tem muita coisa boa no Instituto e que nós estamos só começando.
E o importante é, como você falou, nós temos que ser protagonistas das nossas histórias. Exatamente. Então, o Instituto ele vem para não ser mais um, ele é o Instituto. Exatamente. E a ideia, inclusive, é ampliar. Por isso que o nome dele é Instituto Autismo Brasil. Exatamente. Porque ele pensa num coletivo, no Brasil inteiro. Sim, sim. Ele tem sede em Santos, mas a abrangência nacional. A visão é macro mesmo, né? É atingir em todos os ambientes, lugares que têm maior dificuldade, difícil acesso de ter apoio médico, tratamento adequado para as crianças neurodivergentes que precisam tanto desse apoio. Então, o Instituto vem para isso, para trazer a lugares inacessíveis essa oportunidade. E nada como mães atípicas. Guerreiras. Mães que para darem leoas. as mãos e levar esse essa propósito. dor, pode Sim. saber do Exatamente. que falar melhor, né? Sim, Mães exatamente. que passa por isso é mais delicado saber do que as outras mães passam. Que bom que tem pessoas como a Fabíola, como você, para se dedicar. Gratidão por isso. Isso é muito bom ouvir isso aqui e saber que tem pessoas assim. Isso Muito faz bom. parte do nosso propósito, né, do chamado. Eu sou pastora e eu sei da responsabilidade que é carregar algo tão valioso, que é o propósito. Então, esse propósito faz parte, né, alcançar essas vidas, esse transbordo. Eu digo que na vida somos espelhos, atraímos os nossos semelhantes. E que bom quando Verdade. atraímos os nossos semelhantes e nos damos as mãos por um propósito, né? Então, parabéns para o Instituto, parabéns para a Fabíola, que é um trabalho lindo, não é só de verbalizar, mas também de executar. Então, parabéns. E agora com a Marleide aqui, né, nos ajudando, inclusive, a estrear esse produto tão legal, porque a ideia da Fabíola é sempre trazer debates importantes. Sim. Porque além de verbalizar, nós também precisamos, como eu disse, executar, e aí é que vem a participação do poder público também, Sim. que é fundamental, e a Fabíola tem vários projetos lindos, principalmente sobre o empreendedorismo, que é capacitar justamente as mães atípicas. A gente sabe de quão é a resiliência de cada família, Sim. né? Porque precisa cuidar dos seus filhos, precisa estar ao lado, mas também é preciso olhar para si. Sim. E isso é fundamental, né? Para que a gente, eu digo assim, para empreender é preciso empreender para dentro, né? A gente precisa olhar para dentro. E a Marleide foi escolhida por nós, pela Fabíola, pela linda história que ela tem de resiliência. Eu queria até fazer um adendo aqui, porque no Brasil são quase 80% de mães atípicas que são abandonadas, né, pelos Sim, seus maridos. O número é muito alto. É um número muito alto. E como ficam essas mães para sobreviver? E é aí que entra o empreendedorismo e esse propósito de vida da Fabíola de falar sobre o empreendedorismo dentro do Instituto Autismo Brasil. Porque as mães, elas também precisam se capacitar para realizar outros trabalhos e aumentar a renda dentro de casa. Marleide, você tem uma história incrível. Você nasceu no interior de Sergipe, passou por uma infância difícil, né? Queria que você contasse. Muita gente já sabe a sua história, você já esteve em grandes veículos de imprensa, até no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Sim. Mas eu queria que você falasse, relembrasse um pouquinho desse passado, desse começo, que foi muito difícil. Sua mãe, inclusive, era feirante, né? Minha mãe era feirante. Eu passei por essa situação na infância, né? Criança. Quando meus pais morreram, eu tinha de 8 a 9 anos. Completei 9 e já não tinha pai e nem mãe. Mas numa trágica história lá em Itabaiana, Sergipe, eu sou sergipana. Um beijo para os meus conterrâneos. E dizer para você que foi fácil, não foi. Passei por várias dificuldades, mas o empreendedorismo, como você disse, eu acho que já estava no meu sangue. Minha mãe feirante, meu pai fogueteiro, fabricava fogos e vendia na época. E eu, criança, o pouco tempo que estive com eles, olhava sempre o comércio, né? Adorava ir para a banca de feira da minha mãe. A minha mãe dizia que eu nasci para ser comerciante. Naquela época não se falava em empreendedorismo, né? Sim. Como hoje, lá no Nordeste, eram os feirantes, comerciantes. E eu ia para a feira, minha mãe dizia, minha filha, você nasceu para o comércio. Então, aquilo eu guardei na minha mente. E no momento mais difícil da minha vida, eu já comecei
ser empreendedora, como diz. Marlede, como é que você começou criança a ser empreendedora? Eu saí, não queria dormir na porta da igreja para dormir na fila do INSS para ter o dinheiro para tomar o café de manhã, que era um mingau de puba. Que só de falar, ó, sem brincadeira nenhuma, eu salivo de lembrar desse passado. A melhor lembrança desse passado era o mingau de puba. Que era o que te dava o alimento e a força para continuar o dia. Você viu que alimento já estava na minha mente desde criança, Uma né? dúvida antes de você continuar. A puba, o que seria? Só para quem tem curiosidade. A puba, né? é um produto que é tirado da mandioca, né? Que se tira a farinha, depois lava a tapioca para sair a puba. Então, é tudo feito da mandioca. É um produto muito rico até hoje no Nordeste, que é a mandioca. Então, o empreendedorismo veio na minha infância dos meus pais. E eu, já que minha mãe disse que eu nasci para o comércio, assim que perdi meus pais, fui morar na casa de uma tia. Mas um tapinha que eu levei, que perdoa minha tia, que devia ser normal, que eu não devia ser fácil. Hoje eu tenho essa consciência. Eu, criança, eu não devia ser fácil. E um tapa que eu levei da minha tia, eu preferi morar na rua com meus 2 irmãos homens. Tinha mais 3 irmãs. Quantos anos você tinha na época? 9 anos. 9 nessa anos. época Logo que eu fui. um ano quase depois do falecimento Sim. dos seus pais. Nem um ano, porque minha mãe morreu em agosto, 29 de agosto. Eu fiz aniversário em novembro, final de novembro. E aí, meus irmãos dormindo na igreja, e eu disse, não, vamos dormir no INSS, porque lá minha mãe estava enterrada bem na frente, que era o cemitério. Eu, criança, tinha a ideia que ela estava olhando por nós, e com certeza estava. Era o que a gente sentia. Sim. E ganhava dinheiro de manhã, porque a gente vendia a nossa vaga na fila do INSS. Esse foi o meu primeiro empreendedorismo. A gente tinha dinheiro. Você já tinha um espírito de empreendedor, já tinha, você via criança, oportunidade. Oportunidade. É de arrepiar, né? Em vez de dormir na igreja, vamos dormir na fila do INSS. Porque lá a gente vende a vaga. Por que eu lembrei isso? Que minha mãe pagava aquelas pessoas quando queriam uma vaga no INSS. Então, ali estavam os 3 filhos dela lá, vendendo a vaga. E a minha lembrança fez com que nós fomos dormir lá e que nunca faltou. Todo dia a gente tinha o dinheiro para o café da manhã. Café da manhã. E reforçado. Durante o dia, Marlede, o que você fazia? Eu falo assim, que hoje eu falo dando risada, mas eu vou dizer a você que hoje eu, com 56 anos, eu tinha dificuldade de falar sobre isso, porque a dor não era tão pequena, igual a dor de uma mãe que tem uma criança que precisa de tanta atenção, de cuidados, mas a importância que você falou dela se cuidar para poder cuidar dos delas, que se ela não se cuidar, não vai conseguir. Então, a dor era muito grande para eu poder falar isso, e só hoje, com o tempo, eu digo que o tempo, minha amiga, você que esteja passando por qualquer coisa, o tempo cura. É se verdade. você tem fé, se você tem persistência, vai persistindo, não desistindo, né? Porque é muito fácil desistir. Com o tempo vai curar. E com o tempo você vai dar risada disso, que é o que eu estou contando agora. Quantas vezes chorei e acordando lá na fila do INSS, mesmo chorando, eu colocava meus irmãos para produzir, para trabalhar. Como, Marlede? Eu dizia, você vai vender água na moringa. Você era mais nova, caçula? Eu era mais nova do que meus 2 irmãos homens. 1 ano de diferença, e o mais velho tinha 4 anos de diferença. Já tinha gestão de pessoa, organização de equipe. Gestão de pessoa no empreendedorismo é importante. Busca de oportunidade. Né? Isso. Ó, com o dinheiro que ganhava na fila, tomávamos o mingau, ainda sobravam as moedas. Esse dinheiro aqui, vamos lá, vou comprar uma moringa, que era alugado a moringa lá no Nordeste antigamente, né? Muitos anos atrás. Alugava a moringa, vendia água, esvaziava, vinha, alugava outra. E ali o dinheiro, minha filha, ia multiplicando. Quem geria esse lucro? Quem geria ficava comigo. A mulher do dinheiro, do caixa. Ficava comigo e aí não faltava nada pra gente. O meu irmão mais velho fazia carreto, que era... Lá tinha feira 3 dias, quarta, sábado e sexta. E aí levava carreto, levava as coisas até a casa das pessoas. E eu, como mulher,
tinha mais facilidade que os homens, eu ia para as casas pedir para poder limpar a casa. Em troca, eu tinha um banho, eu tinha comida e eu tinha a sobra da comida para levar para eles ainda. E o melhor de tudo... Criança. Detalhe, criança. Era criança. Que eu nem sei. Hoje eu tenho um neto com essa idade... que eu digo, como é que eu fiz isso? Você não se via, né? Mas isso, naquela hoje eu olhando a minha neta, eu digo, como é que eu fazia isso com essa idade? Eu sei que eu fui guiada e sou guiada a todo momento por uma pessoa muito especial, que é Deus. Não tem... Marlene, você fala de Deus, eu fico emocionada, porque... Se é uma coisa que eu tenho certeza é que eu fui guiada, porque eu não podia ter 9 anos e ter tanta inteligência desse jeito. Você concorda? Sim, não. Sim. Com certeza. E o melhor, nessas casas, onde muitas pessoas, até minha irmã mais velha que estava na casa da tia, achava que era melhor estar na casa das tias, de que está passando por isso, foi aonde eu aprendi a ser essa Marleide que eu sou hoje. Eu aprendi a servir, porque eu tinha que servir. E eu aprendi, minha amiga em casa aí, você que está passando qualquer situação, as pessoas que servem, elas não são ricas. Se alguém disser a você que é rica, não é. Elas estão mentindo. As pessoas que servem, elas multimilionária. É verdade. Porque o servir é um transbordo absurdo. Porque as coisas chegam até a mim. Foi fácil que chega as suas coisas? Não, mas ela chega. Eu não sei explicar para vocês como. Como? Não sei, é uma ótima pergunta, mas é o servir. E eu descobri que é o servir que dá esse transbordo na minha vida, porque hoje não, há muitos anos já, eu sou uma pessoa que eu me sinto abençoada. Eu só contei o mínimo que eu passei lá em Itabaiana, para você entender, para hoje eu estar contando isso para vocês e sorrindo. Eu vi o meu pai esfaquear minha mãe como se matasse uma galinha na minha frente. E hoje eu falo sobre isso dizendo que qualquer dificuldade que a gente passar, a gente consegue superar. Amém. Você é incrível. O que eu vi, eu não desejo para ninguém, não sai da minha mente, não sai. Mas eu guardei ela ali com carinho e quando esse pensamento vem, eu agradeço aquilo que eu passei, porque talvez... Hoje, essa Marleide que eu sou hoje é porque eu passei por muitas coisas. E essas muitas coisas eu tenho que agradecer, deixar ela lá de lado e dizer que o hoje é importante. Então, hoje eu sei que eu tenho que levantar, tenho que se cuidar, tenho que me fortalecer em Deus sempre. Eu digo que se fortalecer em Deus. Não tem outro caminho. Se você escolhe esse caminho, as coisas vêm mais fácil. Se você vai procurar um outro caminho, por mais fácil que você ache que seja, é só ilusão, é maia, tá, minha amiga? Você está sendo enganada. Porque é verdade. Nada é por acaso, nada é do nada. Também acredito nisso. Não existem acasos, existem existem propósitos. O sentado aqui hoje, nessa mesa, aqui a gente falando sobre essas crianças, sobre essa instituição, não é por acaso. É verdade. Nada. Tudo tem um propósito. Tudo tem propósito. Eu concordo com o propósito. Então, o mínimo que eu passei na minha cidade só foi isso. Eu falo que nós estamos conectados por linhas invisíveis, né? E realmente eu não acredito no acaso, eu acredito no propósito. E o mais incrível, Marleide, é que, claro, todo mundo passa por dificuldade, você deve ter chorado muito e acolhido a sua dor, mas não deixou com que ela te vencesse, com pouca idade. E o incrível é que hoje você trabalha com doces. Trabalho com amor. E a gente sabe que o doce ele traz alegria, traz né? alegria, ele traz alegria pra gente. Olha que lindo você trabalhar com cores, com doce, com cheiro. Com salgados. Também com salgados. Se a gente olha para a nossa história, eu sempre falo, né? Falo para o meu filho que nós temos que olhar realmente para as nossas histórias e conhecer o nosso passado, para entender quem nós somos e como nós devemos ser como cidadãos diante da sociedade, né? Você passou por muitas dificuldades e viveu em situação de rua. Porque você viveu em situação de rua com seus irmãos, né? Vivi. Como você conseguia a troca do teu serviço por um banho, por comida. E eles? Então, os banhos eram no chafariz,
chafariz ou nas fontes. Porque lá no Nordeste, nessa época, não tinha chuveiro, não. Era fonte. Era a fonte onde a vaca bebia água, onde a vaca mijava, aquela mesma água a gente bebia, aquela mesma água tomava banho. Então, minha amiga, Não é fácil. não era na situação de hoje que é água mineral, é garrafinha para tudo que é canto. Hoje é garrafão que a gente carrega com aquela água. Não, era na fonte ou no chafariz. A gente andava léguas. Hoje a gente fala em correr quilômetros, né? KM. Era léguas para poder ter um balde de água. Então, não foi nada muito fácil, não, viu? Nem fácil, nem lindo. É lindo hoje, depois de quase 50 anos, contar essa história. Sim. Mas eu estou falando da época da seca lá no Nordeste. Você sobreviver na época da seca do Nordeste, tinha que matar rolinha. Meu irmão tinha uma espingarda que matava rolinha, hoje é proibido, mas matava rolinha, ou a gente comia a bundinha da tanajura. Que, aliás, tem um restaurante em Cubatão que vende as tanajuras e essas formigas são valiosíssimas. Hoje o custo é alto. Isso, então era uma gordura saudável. Porque elas são ricas em fontes minerais, elas são ricas, são nutritivas. E a carne era rolinha, que matava. Eu comi muita farinha com água e sal. Com tanajura. Com a bundinha da tanajura. A bundinha da tanajura era a proteína, que a gente fala hoje que tem que comer proteína. Eu comi muito, é por isso que eu sou forte desse jeito. É isso. Farinha, água e sal e bundinha de tanajura. Aí hoje, minha filha, a gente tá com essa grandeza. Olha, eu vou ser sincera, hoje quando eu me vejo com a cozinha onde é feito os produtos, com o meu time, que sou grata, tenho pessoas que estão comigo há quase 30 anos. Uma história. Produzindo comigo. Nossa, tem horas que eu entro no meu carro para vir para casa, no maior conforto do mundo, às vezes eu choro. Não de tristeza, mas de alegria, de pensar que eu estou falando a você que para comer era farinha, água e sal, chupar laranja, as tias chamavam para passar lá para comer também. Mas eu, como eu te falei, não era uma criança fácil, nunca fui fácil, porque era aquelas que botava coragem na frente, onde ninguém respondia aquela, eu não vou querer isso, eu não permito viver assim, eu não permito isso. Eu, criança, eu dizia que um dia ia ser muito rica, que ia ter uma mansão. Ó, gente, eu vou contar para vocês o que era a mansão que eu imaginava. Aí, a mansão, para mim, já era esse quadrado aqui, já era uma mansão. Para a situação que eu vivia, então, claro, era uma mansão. Eu achava lindo ir para a casa das pessoas. Eu tive numa casa dos médicos em Aracaju, limpando, que eu achava a coisa mais linda. E uma amiga fazendeira da moça onde eu estava, na casa dela, passando uma temporada, que foi depois da rua, ela disse assim, Marleide, essa casa, fulana, essa menina vai cuidar bem da sua casa. Na mesma hora eu repreendi na minha mente. Eu digo, não, eu vou cuidar da minha casa, porque eu vou ter a minha casa. Eu era criança, poder nas mas palavras, eu tinha essas Olha palavras. o poder das palavras e da visualização. Isso. Lá na fila do INSS, não era só Marleide e os irmãos que estavam na fila do INSS. Era normal aquele monte de criança, sem pai, sem mãe, pessoas que queriam ter um dinheirinho para vender a vaga. E se reunia todo mundo para jogar baralho. Eu nunca gostei de jogo, assim, dominó, essas coisas. E eu ficava ali na noite, né? Não tinha energia, tá? Nessa época, sem energia. Não tinha, era a luz só da lua, das estrelas. E eu ficava imaginando eu morando num casarão. Eu ficava imaginando eu dar uma casa para cada um dos meus irmãos. Eu consegui isso com 35 anos. Que incrível. Só para vocês terem ideia. Tudo que eu falava lá na fila do INSS, e eu dizia para meu irmão, um dia eu vou ser rica, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ter aquilo. E eles davam risada. Quer dizer, a situação que estava ali, enquanto muitas crianças estavam pensando que nunca ia sair daquela situação, outros viviam com uma bandejinha, ofereceram muito... aquela panelinha da goiabada, não sei se a latinha da goiabada, que era normal isso lá no Nordeste, pedir esmola na feira. Eu dizia pro meu irmão, no dia que eu ver você fazendo isso daí, você vai apanhar. Meu irmão era mais velho do que eu, 1 ano mais velho.
Você vai apanhar, porque a gente não nasceu para pedir esmola. É isso. Que lindo isso. Não nascemos para pedir arrepiada. esmola, não nascemos para migalha. É isso. E outra, manhã tá vendo a gente aí, hein? Manhã dizia assim, manhã tá vendo a gente aí, porque meu irmão é que ele gostava de jogar, e ele pegou um vício na fila do INSS de jogo. Ele não tirou esse vício até hoje. E eu dizia, manhã tá vendo, você não vai me pedir esmola, porque era normal aquilo. E para criança... Era muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Se todos estão fazendo, eu também vou fazer. Você vai pegar a moringa e vai vender água. Vai vender água na moringa. Mas não vai fazer isso aí. E eu querendo... Isso tudo, eu queria essas bênçãos todas que eu tenho hoje, há muito tempo que já tenho. Eu dizia com 9 anos de idade. E aí, como você tirava essas ideias, minha filha? Orientada, não tem jeito, porque eu vou ter isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E fiz muito mais. Eu fui guiada, né? Você acha que o sofrimento da sua mãe, todo o sofrimento que você assistiu, virou um combustível para você mudar a sua realidade? Também, que talvez se eu fosse filha de minha mãe, de meu pai, de Julinha e de Sete Cão, como era o apelido do meu pai hoje, comerciante, porque nós tínhamos uma vida boa. Imagina, naquela época meu pai tinha rural, tinha carro, meu pai. Era comerciante de sucesso já. O seu pai? Ele tinha rural, ele era fabricante de fogos. Numa época que fogos era muito valorizado. Sim. Verdade. Ele entregava fogos nas feiras. E minha mãe tinha comércio de feira, minha mãe era muito para frente. Mas muito. Imagina, 49 anos que ela morreu com 29 anos, só para você ter ideia. Ela ia para 3 cidades, Carira, Mucambo, e em Itabaiana. Ela tinha barraca de feira nesses 3 lugares, então era muito avançada para a época. Sim. Se você olhar hoje. Sim. E eu queria ser igual a minha mãe, então eu queria ser para frente, e queria ser como meu pai, porque eu via que eu sentia que eles eram felizes no que eles faziam no comércio. Não era tão feliz no casamento, porque meu pai batia minha mãe todo dia. Meu pai ia pro bar. Meu pai era uma pessoa animadíssima, alegre. Eu não bebo, não fumo, não tenho nada contra quem bebe, mas olha o que você segue. Eu sempre digo assim, olha o que você está assistindo, olha o que você está a maior lição, né? ouvindo, quem tá te guiando, porque se você não tiver uma orientação, você é guiado por qualquer um. Então, eu sempre vi aquilo do meu pai, nunca que eu quis, meus irmãos não bebem também, nenhum. Mas eu dizia, eu não quero isso para minha vida. Eu ia buscar meu pai no bar, eu era a única que tinha coragem de ir buscar ele no bar. Pegava na mão e dizia, vamos embora, vamos embora. Aí meu pai dizia, essa daqui nasceu para ser macho, dizia na frente dos amigos. E você tinha o quê? Uns 6 anos, 5? 6, 7 anos, eu lembro disso, eu ia buscar ele, essa daqui nasceu para ser macho. E aí o meu marido, você escutou muito seu pai, porque às vezes... Ele escutou muito seu pai, presta atenção. O resto diz que eu tenho os dois, um lado macho, de manhã eu sou macho, depois eu fico feminina de idade. Tem a palavra certa agora que eu não lembro. Porque eu escutei muito seu pai, porque você quer ser macho, às vezes você quer... mandona, não é mandona, é regras. Na vida tem que ter regras e cultura. Uma empresa, uma família que não tem cultura, como que ela vai ser apontada? Sim. Então eu nunca quis passar vergonha. Ia buscar meu pai, eu morria de vergonha no bar. E ele dizia, vai dançar Martim da Vila agora, para depois eu ir embora. Aí eu dançava, ele batucava, as lembranças boas que eu tenho do meu pai. Isso é bom. Essas lembranças. E depois, quando chegava em casa, tamo porrada na minha mãe. Todo mundo encolhidinho no quarto, ele batendo e prometendo, vou te matar, bêbado. No outro dia, a lição era um amor. Então, a bebida mudava ele, a gente enxergava isso. Então, essa felicidade no casamento não tinha, mas no comércio, pelo contrário, ele mostrava, tanto ele como a minha mãe, muito feliz. Pelo meu pai, minha mãe não precisava trabalhar, mas ela ia, não tinha treta, porque ela ia também, eu vou, e certa ela, porque se ela não fosse, talvez ela não tivesse vivido nada, porque ele tinha matado ela do mesmo jeito. Se posicionou na vida. Isso, como diz as palavras, tem Sim. poder, olha o que você fala.
olha o que você deseja para os seus filhos. Sim. Porque a gente, mãe, às vezes jovem, não sabe nem o que fala. Não sabe. Né? Não Verdade. sabe. Só que as palavras, como diz, tem poder. Meu pai disse que ia matar ela e a gente ouvia desde pequenininho. Uma hora ele fez e aconteceu. E eu acabei me fortalecendo com isso. Eu peguei isso aí como, agora eu também, ninguém vai apontar o dedo. Detesto ser apontada, tenho vergonha, não gosto de passar vergonha. Então, por essa infância que eu tive, eu disse, agora eu vou fazer acontecer. Eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso. E foi acontecendo. E sempre servindo. Você vê, no comércio você tem que servir os seus clientes. Sim. E é o que lá na Marlene Monteiro, a cultura da doceria, eu estou trabalhando com bolo doces em Santos 38 anos. Parece que foi ontem. Ah, Marlene tem sucesso. Não, gente, não foi ontem. Eu vim para Santos com 17 anos. Cheguei em setembro, fiz 18 anos aqui em Santos e focada e determinada a vencer. Marlene, como que você veio parar em Santos, né? Isso. Eu já estou fazendo a sua Você pergunta. já fez a minha leitura aqui, ó. Minha leitura mental. Tudo conectado. Eu já li. Ela leu no meu olhar. Eu li, eu já ia fazer essa Já teve pergunta. revelação, já. Isso. E aí, o que acontece? Eu tive um patrão em Santos, eu com 13 anos, abriu a primeira pizzaria da minha cidade. Essa é uma história que eu conto. Lá em Sergipe. Lá em Itabaiana, Itabaiana. Sergipe. 13 anos, a primeira pizzaria. Você vê quantos anos tem isso? Não existia pizzaria lá no Nordeste. Nós conhecíamos a mandioca, a puba, né, o milho, isso aí sim. Mas pizza, minha filha, era coisa de... Artigo de luxo. Era uma Louis Vuitton. E quando eu vi aquela reforma, essa época eu já tinha saído das ruas, porque a minha irmã mais velha, que é a Marlene, hoje com 60 e ela está com 62 anos, 63, ela casou com um homem sem gostar, um homem trabalhava na rádio, chamava Gordinho da Rádio, casou sem gostar só para tirar a gente da rua. Olha. Ela falou, sei que se eu morar com... Ele gostava dela desde que ela tinha 15 anos, e ele prometeu tirar a gente da rua e morar na garagem da casa da mãe dele. Ela aceitou casar com ele só para poder tirar os 3 irmãos da situação que estava. E aí eu já morava nessa casa da dona Raquel, que foi uma mãe pra gente, que era a sogra da minha irmã, e eu fui pedir emprego nesse lugar. Então eu já tinha como falar que eu tinha uma casa, Sim. que morava ali até para pedir emprego. E meu patrão, mas você é uma criança. Aí eu disse, mas eu sei lavar, eu sei passar, eu sei cozinhar. Eu sempre fui aquela, eu sei fazer tudo. Uhum. Eu dizia que sabia. Multitarefa. Mesmo Depois sem descobria. saber, depois eu descobria como era Como é que que eu fazia. faço? E até hoje eu sou assim. Eu não Isso sei é fazer, ótimo. mas eu sei fazer, eu já fiz isso, eu faço. E aí, minha filha, vou até descobrir, que o descobrimento é a melhor coisa, né? E aí fui trabalhar nessa pizzaria e, por coincidência, meu patrão tinha morado em Santos. E aí era eu produzindo lá, eu fui só para lavar louça, limpar e servir. Eu não tinha um dente na minha boca nessa época. Não tinha dente, já tinha perdido eles todinho em troca de um picolé de amendoim. Eu fui cobaia por muitos anos na Sim. fila do INSS dos dentistas que estudavam. Era normal, viu, naquela época. Hoje não é normal isso, eu sei que não, Sim. ainda bem que não. Sim, sim. Mas era normal. E aí ele dizia, meu patrão, essa menina é tão sorridente, nem não tinha dente. E a gente se papocava de rir com essas piadinhas, né? Uma sorridente sem dente. Tanto foi meu presente de 15 anos, foi minha dentadura. Meu patrão que me deu e a cunhada dele tinha acabado de se formar, a doutora Marisa, lembro o nome dela. E aí ele dizia que Santos era lindo, que Santos era extraordinário. Aí a minha cabeça já era bem Já assim. acendeu a chave. Já acendeu a chave e eu imaginando tudo aquilo. Pra Eu quem... vou ser rica em Santos. Eu vou... É isso aí mesmo. Então, porque lá no Nordeste, eu mesmo trabalhando lá, eu não via riqueza. Meu Deus, como eu vou sair dessa vida? Como é que eu disse que eu ia ser rica? Como é que eu vou dar uma casa para cada um dos meus irmãos, ganhando meu salário mínimo e comendo o resto de pizza? Né? Porque aí depois meu irmão fez 18 anos, eu e mais esses 2 irmãos foi morar na casa que era dos meus pais, porque ele ficou de maior.
A gente já saiu da casa, foi para lá, então o dinheiro que trabalhava era só para sustentar a casa. Um trabalhava numa casa de tinta, ganhava um pedacinho, meu irmão na oficina e eu na pizzaria. Então só servia para isso. Então parecia que eu fui ficando desiludida, né? Achando assim, acabou, aquilo que eu imaginei, eu não vou conseguir, porque às vezes vem essas dúvidas na nossa cabeça, pessoas que se formam e dizem, mas eu não estou tendo sucesso na minha profissão. Está demorando. Está demorando muito. Não vejo perspectiva. Incertezas, pastor, isso aí. Aquelas incertezas que vai tendo sempre na mente. Então, na minha teve, eu com 13, 14 anos, teve muito isso. E foi, como assim? Tudo que eu imaginei não vai acontecer. Mas eu vou. Aí eu ficava na minha mente, eu ia dormir e ficar, mas eu vou vencer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas não tinha. Quando eu conheci meu patrão, que começou a falar de Santos, eu peguei aquilo que ela falou aqui, aquela brecha da cidade, Santos, para focar. É em Santos que eu vou vencer, é em Santos que eu vou ganhar dinheiro, porque lá é lindo, lá é pro comércio, lá tem muitas pizzarias lindas, meu patrão dizia, lá é lugar de ganhar dinheiro. Aí, a oportunidade. A chave. Essa chave aí mesmo. Eu digo, essa chave eu vou abrir a porta, é minha. É igual dizer um amém, ou Deus abençoe, eu me arrepio. É bem assim eu falar de Santos, eu me arrepio e digo, é minha, porque eu pego essa bênção na hora. Sabe quando alguém deve? Deus abençoe, libera. Você não responde, eu respondo por ela. Recebo. E pego para mim, eu recebo. Então, Santos é lugar de ganhar dinheiro. Então, minha filha, todo dia era aquela lenda que eu queria ouvir falar de Santos. A Casa Blanca. Meu patrão falava da Casa Branca. Da Pinacoteca. Da Pinacoteca. Benedito Casarão. Né? Isso, pessoal. Aí eu tenho que dizer para você que não muito tem bom. fé. Não, eu tenho que contar para você que não tem fé. Você imagina que meu patrão falava dessa Casa Branca na Pinacoteca, né? Da Pinacoteca Benedito Calixto. Eu vou dizer a você que deixa eu ver quantos anos tem. 15 anos eu lancei o meu livro na Pinacoteca de Santos. Uau! Só porque eu ouvia meu patrão dizer dessa pinacoteca, e para ele era o lugar mais lindo de Santos. Quando eu cheguei de lá de Sergipe, eu com 17 anos, eu andava na praia e chorava. Eu conhecia essa Casa Branca linda. Aí eu dizia, eu vou escrever um livro, vou contar essa história e vou lançar aqui. E vou dizer a você, eu consegui. Então, quando a gente tem fé, quando a gente quer de verdade, a gente consegue. Não tem jeito. Pode dizer o contrário para mim, eu acredito que a gente consegue. Porque quando eu consegui fazer o livro, e que o escritor, que era da Folha de São Paulo, conseguiu o contato dessa casa que não podia arranhar o chão, que tinha esses cuidados todos. Tombada. Isso. E ele falou, Marleide, mas eu contei a sua história e foi liberado para você fazer o lançamento do livro. O céu liberou. O céu liberou. Eu falei, não, eu tenho cada vez mais certeza, minha filha. Quem acredita, verás o sucesso. Só é persistir e não desistir. Esse é o poder da fé. É você acreditar no que você não vê. Acreditar que você tem sem ter. Porque exatamente. Eu, por muitos anos... Acreditar Eu, por muitos anos, minha filha, eu acreditei numa coisa que eu tinha sem ter e sem ter expectativa de ter um dia. Porque se eu ficasse no Nordeste, eu seria mais uma nordestina lá, com bastante filho, talvez fizesse um bolinho para vender, mas eu não teria essa palavra que as pessoas falam, sucesso, aqui em Santos. Que eu digo que esse sucesso é isso daí, manter tantos anos trabalhando com uma coisa onde todo mundo diz que faz mal, que é o açúcar. Onde as pessoas dizem que a torta e o salgado tem calorias. E eu estou aqui, rindo para vocês e contando. Porque foi isso que aconteceu comigo. Parece um contos de fada. Eu contando a minha história, até eu mesmo falo, será que isso é verdade? Só quem passou sabe. Eu falo que Deus nos usa como instrumento, né, Thalita? Porque ela é uma prova da fé. Total. E ela fica brava se alguém falar para ela, nunca fale isso. Que foi sorte. Que foi sorte, é isso mesmo, não, sorte. Porque não existe sorte. Não existe. Não. Existe você processo. Cria. Processo que você propósito, cria, o propósito. É a boa sorte. É a boa sorte, é isso. Você vai criando. Você cria.
com o tempo, você vai criando a sua sorte. É isso. Eu tive a sorte de estar aqui hoje bem, mas há 11 anos atrás, depois de tudo isso que eu estou contando, eu tive um AVC. Com 98 quilos, que isso é importante eu falar para nossas mães, Sim, né, lá sim. de casa, que eu tive que fazer uma escolha, ou se movimentar, ou fazer uma caminhada, ou se cuidar, ou pensar em mim mesma, porque por muitos anos eu fiquei focada em empreendedorismo, em empreender, em montar lojas. Eu tive 7 empresas. 7 empresas. Hoje você tem 2 lojas. E a fábrica, são 3 empresas abertas. Mas eu tive sociedade com marmoraria, eu tive casa de chá na Epitácio Pessoa, mais uma doceria em cima. Tinha loja em Juqueí, no litoral norte, loja no litoral sul. Eu fui do norte ao sul. Loja no litoral sul, loja na Carlos Gomes, que foi a primeira, Onde que é a tudo mãe, começou. onde tudo, com a mãe de todas. Começou depois de 10 anos trabalhando na minha casa. 10 anos. Não começa nada como hoje, como o TikTok, não, viu? Que a doceira escreve pra mim, tô desistindo, porque elas querem o TikTok. TikTok não vai existir na sua vida. Verdade, não isso. vai existir se você, é com o tempo, é só o tempo. E tive loja no shopping, que ainda tenho, no Litoral Plaza Shopping, há 23 anos. Então, aí amanheci numa cama, torta, o estresse lá em cima, no IEM médico, na pressão alta, com cirrose. Eu digo, mas eu nunca bebi, doutor. Não, cirrose era de estresse. 69 colaboradores. Meu Deus. Muito estresse, dizendo para mim mesmo, hoje, com o tempo, eu entendi que eu enganava a minha mente, dizendo que eu não tinha tempo de caminhar na praia. Eu morava em frente à praia e dizia que eu não tinha tempo de ir na praia. Não tenho tempo de se... Não tenho tempo. Nos auto-sabotando. Isso, dizendo para mim, não, eu tenho que fazer isso, eu vou ter que abrir mais uma loja, vamos juntar a família toda, nós podemos ser todos ricos. E quem era que tinha esse sonho? A Marleide. Ninguém mais tinha esse sonho. E aí foi quando você descobre que você bota todo mundo para seguir você nesse sonho, e o sonho é seu. Quando volto do hospital, eu tive que fazer escolha. Ou manter tudo isso, ou ir fechando tudo isso. Ou abreviar a vida, né? Isso, ou se cuidar. E aí, minha filha, mudei totalmente. Hoje eu sou uma outra Marleide. Hoje eu me cuido primeiro, para depois cuidar dos outros. Porque quando a gente não se cuida, como é a mãe. Né? Se a mãe não cuidar dela, que tem o seu filho com autismo, que tem que ser cuidado, como é que ela vai cuidar? O emocional dela vai estar como? Vai estar abalado porque ela não se cuida. Você tocou num ponto muito importante, que o índice de suicídio de mães atípicas é muito alto. E, em muitos casos, as mães acabam tentando até contra a vida do filho, porque sabe que não vai ter quem cuide. Depois que ela morre. Depois que ela morre. Então, isso é real. Então, esse autocuidado, se olhar, se amar primeiro. Se amar. É por você. E por você, você vai transbordar. Né? Porque qual que é a maior dor de uma mãe atípica? Quem vai cuidar na minha ausência? E não deve ser diferente, porque Sim. depois que a mãe ir, quem vai ter a paciência que ela tem? A paciência, o tempo, o cuidado. o cuidado, o amor. O amor. Porque eles necessitam de muito amor. Sim, então esse olhar que a gente quer trazer através desse canal, através dessa oportunidade. E Marleide, você é sensacional, porque de fato a gente vê isso na sua vida. Não é só em palavras, porque muitas pessoas têm palavras bonitas, mas a atitude é diferente. Eu não tenho palavras bonitas, gente. Eu só estudei até a 4ª série. Eu vou dizer que eu descobri o que era ponto e vírgula. Há um ano atrás, eu lendo um livro, meu marido me ensinando o que era ponto e vírgula, porque eu lia tudo junto. Maria pintou uma casa, né? Assim, tinha que ter... Quando eu descobri, porque eu achava meio lindo meu marido lendo na cama comigo, e lê para você aí, porque eu lendo aqui não estou muito entendendo, porque era o ponto e vírgula que eu achava lindo, que são as palavras bonitas. Para mim foi uma descoberta absurda, o ponto e a vírgula, uma coisa bem simples, né? E que me fez eu ler todos os dias.
eu quis aprender a ler melhor, que eu só estudei até a 4ª série. Mas eu não aprendi esse ponto e vírgula na época, porque depois que minha mãe morreu, eu ia para a escola, os meninos não chegavam perto de mim, eu me sentia acanhada, eu que era de fazer festa nas escolas, sentia acanhada, e depois passando pela situação que eu fui, não tinha tempo para isso. E depois que tive condições, podia ter voltado, mas estava focado no trabalho, nas empresas, em crescer, Sim. em deixar todo mundo bem, deixar a família bem, em deixar um legado. Eu vou deixar um legado para minha família. Então, não estudei. E depois de muito tempo, depois que fiquei doente, que fui sentindo que eu precisava tempo, ouvir o silêncio, me ouvir. Me olhar, que aí, minha filha, eu passei a se olhar demais. Pensa que eu queria me olhar o tempo todo. E enxerguei o quanto eu sou linda. É isso. Aí, quando você se enxerga que você é linda, pode todo mundo dizer que você tá horrível, tá piro, os cabelos despenteados. Eu apareço na rede social, mas Marlene, seus cabelos sem pentear. Bota uma aparênciazinha melhor. Isso é os reiki que chama? Que isso. Nossa, você tá horrível. Aí eu nem respondo, eu dou só risada. Porque é isso que eu quero que você me enxergue, que eu tô horrível. Só que por dentro eu tô me sentindo linda. Livre. Linda, eu só pintei os cabelos na hora que eu quero. Senão eu ponho um boné em cima e vou produzir, tá tudo certo. É liberdade. Então, se cuidar lhe traz essa liberdade, lhe traz você querer enxergar a coisa mais simples. Eu gosto de ir para a praia e olhar os passarinhos cantando. Eu gosto de ir para a praia e olhar a raiz da árvore, que é linda, de abraçar ela. Abraça a árvore. Você já abraçou uma árvore? Eu já abracei, fui criticada. É mesmo? Abraça a árvore assim, o braço. É, olha a minha energia filha, que me tem a abraçar uma natureza. árvore, que abraçar E tá outra tudo bem, coisa. se você pensa o contrário. É uma energia, eu abraço o tronco todo dia. É uma energia que passa. Então você está ficando velha, porque tô atrás só da natureza, minha filha. É isso. Isso se chama liberdade. Esse fluir na minha mente está cada vez melhor. E o que você passa a entender, o que os outros estão falando são os outros. É sobre eles. É sobre eles. Então, quando você eu digo que é o ser. Eu passei a essência. A essência. Eu passei a ser. A se achar também. Sempre me achei. Então, o auto-amor, né? É o amor próprio. Você é linda, isso é verdade. E não é mentira, Sim. é verdade. Porque eu não estou linda, eu sou linda. Eu sou linda. É isso. Você conhece as minhas frases todas, hein, pastor? Aí o que acontece? E muita gente que é muito linda e está se guardando dentro de uma caixinha, eu digo no quarto escuro, até chegar a esse ponto que a pastora falou, tirar a sua própria vida, né, por vários. Aí essas pessoas têm que se cuidar, ter fé em Deus e fazer, porque vai acontecer algo que vai mudar o jogo, como mudou na minha vida. E muda sempre, viu? Sempre. Eu tenho histórias para contar. Se eu contar aqui, a gente fica o dia todo falando nesse podcast. É verdade. É um transbordo muito grande. O testemunho é muito forte. E Marlene, como que você tem esse transbordo? Minha filha, eu não sei dizer. Essa resposta eu não tenho. Mas dentro de mim eu sinto que é o que eu falei aqui no início. É só Deus na minha vida. Mas quem é esse Deus? É um Deus que eu imagino que exista dentro de cada um de vocês, que você escolhe quem é seu Deus, e que ele manda essas bênçãos, porque não tem explicação. É o amor à vida também. Não tem explicação. Não tem. O transbordo que eu recebo na minha vida. Eu digo a você que eu morei na rua, hoje moro num dos melhores condomínios, já investi em um melhor ainda que está chegando em Santos, porque eu sou apaixonada pela cidade de Santos. Fui morar 1 ano em Alphaville, fui viver 1 ano lá em Alphaville, lindo, mas o meu coração dizia todo dia, é Santos, e sou grata a toda a Baixada Santista, não Santos só, mas a Baixada Santista, porque essa Marlene Monteiro é através de todos esses clientes, e que hoje não só aqui da Baixada, os clientes que vêm dos interior, vêm de São Paulo, pessoas. Esses dias eu recebi pessoas de Rondônia, de Portugal, que veio visitar a doceria através das redes sociais. Hoje a gente tem esse poder, tem um poder incrível, né, de chegar até eles e eles querer vir conhecer, que isso aí só transborda mais ainda. A gente vende mais.
Incrível. Inclusive, tava aqui, tem muitas mensagens. A Ana Elvira Barata, Fávaro deu bom dia. A Fabiola que está nos acompanhando. Muitíssimo bom presidente. dia a todos vocês. Fabiola não está aqui, né? Pois Tá é. aqui. Um Tá beijo para maravilhosa. você. Não conheço. Ela vai te conhecer. Mas recebe um beijo da Marlede Monteiro. Fabiola tá cuidando do filho que ela Sim, teve. sim, Um sim. imprevisto, né? Mateuzinho. A Luana Cono deu bom dia. E a Ana ainda falou que está fazendo um movimento lindo com todos e para nós aí. Parabenizando as ações do Instituto. E a Ana também disse, já estou aqui com um cisco nos olhos, que rede linda, e é verdade, Gente, né? A é gente demais. vê a intensidade, né, da história, muito incrível. A Luana também falou que é fã do Instituto, e a Fabiola ainda falou, Marleide linda, poderosa, uma inspiração para todas nós. Isso é É verdade. verdade. É verdade. Sem modéstia. Olha, você vê, além de ser convencida, eu sou convincente. Eu convenço a você a concordar E pro comigo. time, né? E pro time. time. É isso aí, é isso mesmo. A Marleide, ela resgata, né? Ela tem esse transbordo e eu digo que é um propósito da vida dela. Amém. Se ela não sabia, eu tô falando para você hoje. Amém. Que é amém. resgatar vidas. Resgatar essas mulheres que precisam desse olhar. Não só mulheres, homens também. Homens também, pessoas, de forma geral, mas esse resgate. O resgate do autocuidado, o pertencimento, o poder do fazer, né? E a constância, isso é muito bom. A Constância é fundamental, verdade. Se você também. não tiver constância, nada flui. É foco, gestão e administração. Em qualquer área da sua vida, eu digo. Na sua empresa, no seu casamento, na sua família, se não tiver essas 3 coisas, na minha opinião, não anda. Se não tiver foco na sua casa, não vai funcionar. No casamento, Sim. tem que ter foco, gestão e administração. Eu preciso... Claro, Posso? por favor, Thalita. Deve. Marleide, eu estava aqui, você falando, aí eu creio que o Senhor, Ele está direcionando todas as coisas aqui, porque mesa é um lugar sagrado, é um lugar que Deus habita, com alimento ainda. É, né? verdade. E vidas, né? Com coração transbordante. Marleide, acho que é importante você falar para a gente, porque você contou um pouquinho da sua história, como foi a sua jornada na sua infância, mas eu acho importante você falar também para a gente como que você virou a chave. Eu vi na sua entrevista quando você falou sobre o perdão, o poder do perdão, porque muitas pessoas devem achar, ela ficou com muita raiva do pai, porque de certa forma acabou perdendo aquela pessoa que te protegia, a mãe, acabou perdendo não só a mãe, mas o pai. Perdeu o pai. Então, fale um pouquinho pra gente dessa parte. O perdão, pastora, ótimo fazer essa pergunta, porque com certeza tem muitas pessoas em casa que vivem cheio de mágoas, de rancor. É rancor do marido. Eu sei porque convivo com muitas pessoas. Sim. E vejo esses comentários sobre mágoa. Não, porque ele me trocou. Ninguém troca ninguém. Então, por que meu pai? Por que minha mãe? Até eu, como mãe, sou julgada também, porque eu devia ter sido uma mãe melhor quando era mais nova. A gente vai ser julgado o tempo todo. E aí vai vivendo uma vida, eu digo uma vida, com as palavras que eu digo, de merda, por mágoas e tristezas do passado, que só leva você a se afundar. Porque se eu ficasse, pastora, se lamentando Sim. do que meu pai fez com a minha mãe, que Sim. eu deixei de viver porque não tive pai nem mãe. Que Marleide, que mulher que eu seria, que Sim. mãe, que empresa eu podia administrar? Porque a mente não consegue administrar nada na vida quando ela está cheia de rancor e de mágoas. Isso. Então, o perdão, para mim, aconteceu com meu pai, eu criança. Eu digo que minha vida fluiu mais. Eu contei aqui um pedacinho que eu fiquei na rua, que eu fui para a casa de um médico em Aracaju, Sim, sim. na casa da doutora Diná e doutor Evandro. Meu pai, ele tinha tuberculose também e sofria do coração. Era o que nós, crianças, sabíamos que ele tinha, e por isso eu não queria deixar minha mãe viva. Ele fugiu depois que matou minha mãe e foi preso. Só que da prisão em Itabaiana, ele foi transferido para o hospital em Aracaju. Depois, né? Sim. Foi com o tempo. Depois ele se entregou. Isso foi tudo com o tempo. Eu não sei falar o cálculo do tempo, porque eu era só uma criança. E quando ele foi para esse hospital lá, que era um médico dele, esse doutor Evandro, ele pediu
doutor, eu quero pedir uma coisa para o senhor. Tira minha filha da onde ela está, porque essa precisa ter você vê que eu fui escolhida pelo meu pai. Essa tem um gênio muito forte. A dona Diná, essa moça que eu falo, ela deu entrevista no Rodrigo Faro contando essa história da Marleide com a passagem na casa deles, casal, que era o médico do meu pai. E essa dona Diná veio na cidade, em Itabaiana, que era o interior, e conversou com a minha tia, que era responsável pela gente, e ele me levou para a casa dela. E nem eu sabia por quê. E meus irmãos? Não, você vai ficar vendo seus irmãos no final de semana. Foi uma época bem triste, porque eu não queria separar dos meus 2 irmãos homens. E foi por pouco tempo também, não demorou muito tempo, eu voltei. E eu só fui para isso, eu fui escolhida por ele para sair de lá. Eu nunca mais vi meu pai, depois do que ele fez. Nunca mais vi. Eu só vi na nossa frente, igual está aqui a gente, ele esfaqueando minha mãe com a faca, e depois saiu correndo e nunca mais vi. Sim. E nessa casa, naquela época, que telefone era coisa do outro mundo, de luxo. Imagina, Verdade. era coisa de luxo. E nessa casa, eu tive a oportunidade de falar com meu pai. Eu acho que eu fui para lá só para isso. Meu Deus. É quando você É um falou, propósito. nada é o propósito, nada é por acaso, nada é do nada, como a gente tem mania de falar. Nada é do nada, se você olhar. E aí fui para essa casa e o telefone toca. O doutor Evandro, fui muito respeitada nessa casa, criança, mas fui respeitada. O doutor Evandro pediu para eu atender o telefone, eu não sabia nem como era, que se atendia telefone. Era aqueles telefones parecendo de novela, aqueles grandão. E eu atendi, era meu pai. Meu Deus. Meu pai, o doutor combinou com meu pai para me ligar e eu atendi o telefone. Sim. E aí, quando eu atendi o telefone, eu vi a voz, ele me chamava de nega. Nega, é seu pai. Aquilo ali, para mim, eu fiquei sem voz, eu tremia toda, porque eu era apaixonada pelo meu pai. Eu era filha homem dele, que tinha coragem de levar ele do bar. Era a única que tinha coragem de falar com ele quando ele estava naquela situação. Então, por isso eles eram... É seu pai, e eu quero lhe pedir perdão. Minha voz não saía, entalada, e uma criança em choque, Sim. ouvindo o pai falar depois de ter visto tudo aquilo que ele fez, e que estava com raiva, porque cadê minha mãe que eu não tenho mais? Eu estou passando por um monte de situação, de repente... Do nada tinha casa, no outro dia a gente não podia mais morar naquela casa, porque era tudo criança, de menor. Sim. Então, vendo aquele homem falando, parecia maia, ilusão, era uma ilusão. É como, será que eu estou acordada? Passou um filme na cabeça, eu lembro até hoje, aquele filme passando na cabeça, só que ele falou, eu quero lhe pedir perdão, eu quero pedir perdão a você, quero pedir perdão a todos os meus filhos, porque eu não tenho nem como falar com ele, ninguém ia ver ele. Sim, sim. Quem estava com as tias não deixavam, né, que era irmã da minha mãe. Tem aquela história, né? Meus 2 irmãos, o mais velho teve contato com ele antes dele morrer, só o mais velho, depois mais ninguém. E ele pediu perdão. Quando ele pediu perdão, que eu não conseguia falar, foi uma aflição, parecia que eu estava morrendo afogada. Foi a sensação que eu descobri depois. E aí a minha voz saiu e disse, eu te perdoo, meu pai. E comecei a chorar. E parece que as coisas foi tudo fluindo melhor. E aí, eu sendo criança, sem saber o que era isso que eu estava respondendo, que era uma pergunta dele, que ele estava pedindo perdão, eu sei o que é perdão hoje, mas naquela época não sabia. Mas eu sei que a minha vida andou bem melhor depois que eu respondi, eu te perdoo, meu pai. Meu Deus. Que foi a última vez que falei com ele, e depois, pouco tempo, ele apareceu morto. Não, ninguém viu ele. Apareceu morto. Então, foi um fim assim, ninguém viu mais o pai. Eu tive essa oportunidade de falar. Que bom que Deus me escolheu para dizer, eu te perdoo, porque eu digo que a minha vida, mesmo eu sendo criança, eu sentia a vida mais leve. Sabe uma sensação? Sim. Eu estou feliz.
Eu passei por tudo isso, mas eu estou feliz. Eu estou aqui, eu estou trabalhando, né? Aí depois fui para a pizzaria, foi quando eu fui para a pizzaria, foi quando surgiu, aí foi surgindo. Na minha vida começou a surgir tudo. A pizzaria para trabalhar, a história de Santos. Depois eu com 17 anos, em cima de um pau de arara, apareceu um senhor de 44 anos. Procurando uma mulher para casar. Eu nem me assanhei para me casar. Não me assanhei, porque era para casar, mas... Sabe, antes de chegar ali na cidade mesmo, no pau de arara com porco, com cabrito, que era assim o pau de arara naquela época, eu tive a curiosidade, olha, aprenda a fazer as perguntas, por favor, minha amiga, porque quando você aprende a fazer as perguntas, a bênção tá aí, ó. Se você não perguntar, como é que a pessoa vai saber? É ou não é? Às vezes está interessada aí querendo arrumar um marido, nem diz para ele que você quer ele. Então diga, abra a boca e fale, porque ninguém sabe o que está na sua mente. No caminhão, ninguém sabia que eu queria vir para Santos. Quem sabia? Eu. Era só eu que dizia para mim mesmo, um dia eu vou para Santos, vou arrumar um marido, vou casar, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer isso, vou isso. Tudo em Santos. Eu imaginava vindo para Santos. Não, Santos foi até mim. Amor, era separado, tinha 2 filhos, um filho da minha idade, 2 filhos, e queria uma mulher, como ele era de lá da cidade, do interior, ele queria uma mulher também nordestina, que era mais mão na obra, né? Sabia limpar, uma empregada também junto, né? Tudo junto. Eu que fizesse essas coisas, limpasse a casa, eu dizia que você foi atrás, foi de uma empregada, não foi de uma mulher. Foi um marido, não, foi um pai e um marido junto. Então, Deus me abençoou tanto que me mandou um marido junto com o pai. Os 2 em um só, tá? Você vê o quanto eu sou abençoada. E aí, minha filha, disse que era filho de Dona Marina, porque quando chega alguém lá diferente, as pessoas conhecem, porque é diferente. É filho de Dona Marina procurando uma mulher para casar. Não me assanhei, fiquei na minha. Tá tudo bem, tá aí, conversa vai, conversa vem. Aí depois, para descer do caminhão, já tava para descer. Sabe quando tá um segura na mão, bota escada, outro pula? Sim. Que para descer, que eu perguntei, Ana, eu lembro o nome da moça, já morreu essa moça, e que cidade ele mora? Minha filha, já para descer do caminhão, ele mora em Santos. Eu digo, o quê? Mora em Santos, peraí, daí já voltei aqui, senhor, é verdade que o senhor está procurando uma mulher para casar? Ele falou assim, estou procurando, então já achou, eu vou. Aí eu, miudinha, só tinha cabeça, minha filha. Cabeça, magra. Hoje em dia a gente faz dieta para ficar magra. Naquela época não tinha muita comida, não. Era magrinha, só tinha cabeça. Eu digo, ó, eu sei lavar, eu sei cozinhar. Olha o que Deus preparou para mim antes, eu passando em casa. Sim. Porque ele queria uma mulher que cuidasse. Tá? Entendeu a pergunta? Ele queria uma mulher que cuidasse. Sim. Eu estava preparada. Eu sei cozinhar. Ó, e nisso já fui na casa fui no meu patrão, mostrei, todo mundo achou que eu era louca. Cheguei pro meu irmão mais velho. Marquinhos, arrumei um homem, vou casar. Meu irmão bem sério, meu irmão é bem sério. Só olhou feio para mim, eu digo, já sei, ele não gostou. Mas estava indo trabalhar, eu vou fazer um café pro senhor, vou comprar, chamava de senhor, porque ele tinha o cabelinho todo branco. Eu respeito, meu pai sempre, respeito os mais velhos, eu respeitei. O meu marido eu chamava de senhor. Vou fazer café e botei bolachão, fiz cuscuz, fiz ovo, como diz o Jô Soares, eu fiz cuscuz, minha filha, não foi nem com a mão. Cuscuz, montei a mesa e comecei a contar a minha história. Aí ele, mas você é uma criança. Aí eu contei que não, contei a história, disse, eu vou e você não vai se arrepender. E eu vou para trabalhar, porque eu vou ganhar dinheiro em Santos. Contei tudo aquilo, aquela ideia. Aquela ideia que eu guardei. A minha infância e adolescência toda, eu passei para ele. Foi tipo uma proposta, né? Sim. Ele me dando a proposta de uma casa, para casar com ele e uma casa. A proposta, eu vou fazer você ficar rico. E nós vamos ser ricos, eu disse para ele. Ele trabalhava na Cosipa, não tinha estudo também como eu, era um cargo baixo na Cosipa, pagava 2 pensões, então o salário mal dava para a gente passar o mês. E aí, minha filha, com 30 dias eu estava em Santos, com a cara e com a coragem. Troquei minhas penas de pavão, bijuteria, que era a única riqueza que eu tinha, por um casaco.
E foi fazendo doce e oferecendo em porta em porta. Importa. E a sua estratégia de venda foi E sensacional. meu marido dizendo que eu era louca. Então, seja louca você também, porque só os loucos dão certo. Porque foram os porteiros, ela usou a estratégia dos porteiros para fazer a propaganda boca em boca e ainda oferecia um agrado para os porteiros, né? Era isso mesmo. Maravilhosa Era essa o estratégia. servir. Era o servir. servir. Vocês perceberam aí em casa, vocês estão ouvindo essa história da Marleide, que o tempo todo era servindo. Eu dava de cortesia ao porteiro, ele provava e ele comentava com o pessoal do prédio. Se ele vendesse um saquinho de coxinha minha, ele ganhava também coxinha. Então era assim, foi no boca a boca. Eu mesmo vendendo na rua, na Vila Belmiro, eu lembro, vendendo na Vila, ninguém queria comprar. Eu, não está vendendo assim. Já sei o que eu vou fazer. Amanhã eu vou trazer num pratinho as coxinhas abertas com paninho de prato por cima e vou dar para a pessoa provar. Você vê. E a degustação. A degustação. Pegou pelo sabor. Aí Fisgou pelo sabor. Porque naquela época ninguém comprava nada na rua, viu? Não confiava. E aí eu ia toda organizada, aí dava a coxinha para provar, no outro dia a pessoa, traga um saquinho para amanhã, para mim, outro, traga outro saquinho. Nossa, gostei. Aí eu vou trazer amanhã um assadinho. Aí trazia um assadinho. Então, essa estratégia. E os porteiros me ajudaram muito. Até hoje eu sou fã dos porteiros. Eu não chego em minha casa sem uma caixinha para os porteiros. Que lindo. Qualquer lugar que eu more, os porteiros adoram, Marleide, porque até hoje eu sou grata aos porteiros. Sim. Eles divulgaram os meus produtos. Gratidão é fundamental em tudo. Então, só para a gente estar finalizando aqui, só para eu ler algumas mensagens que nos mandaram aqui, ó. A Luana Cono colocou assim: que emocionante, Marleide, a sua história. A Rosalina Oliveira da Paz também mandou um coraçãozinho. A Fabíola, que está nos assistindo aí, falou: Marleide, estou encantada por você. Meu filho não ficou bem, mas Thalita e Adriana, duas voluntárias potentes e dedicadas, estão representando maravilhosamente o Instituto. Estão mesmo. Estão imagina, mesmo. todas nós somos, né? Estamos unidas pelo mesmo propósito. isso. As mães atípicas são muito magoadas com seus familiares, escolas, empresas e Isso. sociedade em geral. Algumas até com Deus. Aí a Maria Ângela isso Guimarães, mesmo. Marleide, que exemplo de vida e superação. Amém. Olha, essa moça aqui, qual é o nome dela? A Fabíola que mandou, Que inclusive, mandou a sobre as Fabíola. mães. Essa é a verdade. Muitas pessoas, às vezes, estão chateadas até com Deus. Eu já vi pessoas dizer: o que eu fiz para Deus para merecer essa vida? Não é o que você fez, é o que você não fez. Amém? Muito bom, muito bom. Estamos ao Não final. falaram mais nada, né? É uma conversa tão gostosa que ficaríamos horas aqui, tanto que ela escreveu um livro, né? Aliás, o seu livro conta tudo, tem todos os detalhes da sua vida. Sim, e eu acho que é um livro de cabeceira para muitas mães. E não foi livro para ser a coitadinha da Marleide. Não. Foi um livro para dizer assim: você também É capaz. Consegue. pode, consegue e é capaz. É isso aí mesmo. Muito bom. Que terça-feira linda, véspera do Dia do Empreendedorismo Feminino. A gente tem aqui uma lição real de como a vida pode ser difícil, e é difícil, mas tudo depende da sua ótica e do seu posicionamento na vida. E todos nós merecemos, né, a vitória. Com a vitória está aí. certeza. A gente só precisa acessá-la. E parabéns, né, para essas pessoas que empreendem. Hoje em dia, cada vez mais mulheres. Eu vejo tantas doceiras, umas doceiras jovens, que eu digo, vai mesmo, porque você consegue. Elas estão empreendendo, estão inovando com coisas novas. Eu tô meio antiga. Mas você tá antiga. Eu tô arcaica, né, que chama? Não, Não, assim, nos doces. Mas Lindos, olha só. Eu tenho um Meu Deus. propósito que é esses daí que deram certo para mim, aí eu continuo, aí eu não vou atrás novidades de coisa, mas hoje em dia tem muitas mulheres Time que se ganha, empreendendo, não se mexe, empreendendo com os doces, e eu acho lindo identidade, a coragem, a identidade. Você tem uma identidade. Exatamente. É a tua Os identidade. anos já me deu essa Sim, identidade. isso aí. E aí eu vejo muitas doceiras novas e eu fico assistindo, eu acho lindo isso. Parabéns, aí. porque você A apoia o coragem. empreendedorismo jovem. Eu sou testemunha, porque você participou de uma palestra organizada pela Fernanda, uma doceira de São Vicente. Sim, é a que Maria tem uma Fernanda, loja na eu Capitão acho Moraguiar, lindo, a e Maria- ela é incrível. A Parabéns. Maria Fernanda eu acho o máximo. Ela é incrível. Outro dia eu repostei
ela fazendo as fatias na feira. Eu falei, mas que lindo, é isso aí. Olha Tá a oportunidade. parecendo a Marley Eu lembrei nova. muito de você, inclusive, Sim. porque ela encontrou uma oportunidade, ela utilizou a Feira Livre Sim, na frente do estabelecimento comercial dela. Isso mesmo, E ela eu falei tá pra levando ela. o público para loja O público dela. Eu falei isso. No mesmo Arrasou. dia da feira, eu conversei isso com ela. E muito bom. E eu tinha conversado com ela antes de abrir a loja, ela falou naquela palestra, ela nem lembrava. Que ela muito disse bom. que eu acabei motivando ela. E que Ela bom falou, né? que nós doceiras, uma pode motivar a outra. Exatamente. Não tem essa de Não tem dizer... concorrência. A concorrência é o seguinte, minha amiga, quanto mais lojas ter, mais você vende. É isso. Essa é a concorrência. Para que esse mimimi de concorrência, que para mim isso nunca existiu. É visão pequena. É, Não, isso tem que aí. ampliar. Quanto Amplia mais, a sua melhor. visão, que é melhor. É igual o Instituto. Exatamente. Quanto mais, melhor. Melhor, Exatamente. é verdade, com certeza. Para acabarmos encerrarmos esse primeiro episódio que foi incrível, né? A gente tinha que começar assim. Demais. Parabéns para Thalita, para você, Marley de Monteiros, e principalmente para Fabíola, presidente do Instituto. Thalita, queria que você desse um recado final. E outros, com certeza, episódios virão do Atípica Talks. E parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Eu acho que ser mãe atípica é uma lição de vida incrível que vocês nos dão, de verdade. Sim. De humanidade, de resiliência, de fé. Eu aqui poderia passar horas enumerando. E é bem verdade, porque o que eu mais vejo é muita gente falando e poucos fazendo. E vocês estão executando, então parabéns. Sim, a gente está de passo em passo, né? A gente está conquistando, caminhando, e nós não largamos a mão de ninguém. E o dia que eu tiver um pouquinho para baixo, a Fabíola levanta. Quando a Fabíola estiver para baixo, eu levanto. E é assim, uma vai fortalecendo a outra, uma fortalecendo a outra, e o meu coração se enche de gratidão. De gratidão, porque, de fato, somos privilegiados dessa oportunidade que é o hoje, o presente. A gente não sabe aonde vai chegar, mas o que eu tenho melhor para fazer hoje, isso nós vamos fazer. Maravilhoso. Quem quiser participar do Instituto, por exemplo, a mãe que está nos acompanhando e não faz parte do Sim. Instituto. Ai, tá aberto para todos, gente. Para ser voluntário, nós temos o nosso Instagram, @Instituto Autismo Brasil. Pode mandar uma mensagem no direct, você vai ser muito bem-vinda. Nós temos uma rede de mães, nós temos o projeto Alma, que já está sendo executado, que é apoio psicológico para as mães. Então, as mães vão ter esse atendimento com poder cuidar da sua saúde mental. Então, venha estar conosco, apoio jurídico, e muita coisa aí vai vir. E há projetos ligados ao empreendedorismo, então Sim. aguarde, né? Isso aí, muita novidade. Parabéns. Marley, muito obrigado. bom ter pessoas assim, viu, pastora? Obrigada pela tua participação, por você disponibilizar o teu tempo, por abrir o teu livro novamente da vida e como você nos ensina, de verdade. Muito obrigada. Eu que aprendi hoje aqui, viu, com as palavras da pastora. Quero deixar um beijão para todas essas mães e que elas façam aí, entrem em contato, né? Isso. Porque a gente ter quem puxa a mão da gente é muito bom. A gente sozinha não consegue fazer muita Exatamente. coisa. Quando a gente tem um apoio como esse, é muito bom, que aí vai ficar mais fácil, né? A nossa vida vai ficar mais leve. É como um canavial, né? Isso, tendo com quem compartilhar, Sim. uma mãe com a outra, um ajudando a outra, é muito bom. Parabéns à Fabíola, que teve essa ideia Sim. com vocês. E eu sou grata pelo convite, viu? Muito obrigada pela sua audiência. Então, a Típica Talks, esse primeiro episódio fica por aqui e nós vamos nos degustar, né? Thalita, por favor, Thalita. Só para deixar vocês em casa, meu Deus. Para deixar até eu vou Vamos comer deixar- também, Valeu. viu? E você? Para deixar vocês em casa salivando. Com vontade. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e parabéns pro Beijo. Dia do Empreendedorismo Feminino. Tchau, tchau. Tchau. Eu tava querendo comer um quindim, acredita? Parece até que eu meu tenho Deus. todo dia. Tem a torta quentinha ali, viu?